Sobre o Del Curry, que era melhor na defesa. E lançava da mesma modo. E, portanto, ele podia ter tido uma carreira na NBA, não tenho a mínima dúvida. É assim, houve de facto um período nos anos 80, na final da década de 80, princípio dos anos 90, onde acho que a NBA influenciou de forma decisiva o aparecimento de mais gente para a modalidade, de mais espectadores para a modalidade, de mais espectadores para o jogo. Obviamente que houve ali uma conjugação de vários fatores. O facto da NBA começar a ser transmitida trouxe muitos adeptos, muitos fãs, porque o espetáculo em si era e é atraente, não é? Porque quem tiver a oportunidade ou a felicidade de assistir a um jogo da NBA ao vivo vê perfeitamente que aquilo, mais do que um jogo, é um espetáculo, não é? E ter a oportunidade de ver aquilo na televisão realmente fascinava, porque não só o basquete era diferente, não é? Mas como todo o enquadramento do jogo também cativava, não é? E obrigava-nos a ficar a olhar ali para a televisão. Eu lembro, na altura dos Bulls, que jogaram os playoffs com os Portland, os jogos davam por volta da hora do almoço. Nós, na minha casa, tínhamos a tradição de almoçarmos todos juntos, com os avós e não sei o quê, e aquilo para mim era uma luta constante, com a minha mãe, mas ela lá percebeu que aquilo era um prazer que eu tinha, e deixava-me sempre sair um bocadinho da mesa, um bocadinho antes, um bocadinho depois, para ir ver o jogo. Entre os 13 e os 15 anos, andava sempre calçado com botas de basquete, ou quase sempre. Andava sempre com t-shirts, tinha dezenas de t-shirts, tinha para aí 40 t-shirts de NBA, com jogadores, de equipas. O meu filho era um autêntico louco, quer dizer, o quarto dele era postas do Magic Johnson, do Pat Ewing, do Michael Jordan, aquela história toda, não é? Dava uma vez por semana ao professor Coutinho, fazer os seus comentários e tal. Pronto, chegámos ao que é hoje, não é? Que a NBA é uma coisa absolutamente a nível global. Foi na realidade um grande salto. Os miúdos queriam todos os ténis de marca, depois era o Pump da Reebok, depois já não era, depois afinal era melhor, era os que não sei de onde, então se me lembro. Todos os desportos têm os seus heróis. O futebol tem Eusébio, o hóquei, Livramento, o atletismo, Nelson Évora. Em Portugal, gostar de basquete é prestar culto a Carlos Lisboa. Nascido em Cabo Verde e criado em Moçambique, fez depois da descolonização o mesmo trajeto forçado de centenas de milhares de portugueses. Deixou a África para voltar a casa, mesmo que nunca tivesse lá estado. Ingressou nos juvenis do Benfica, passou pelo Sporting, Iqueluz, e regressou em 84 para liderar a melhor equipa de sempre do basquetebol nacional. Em 12 anos na Luz, Lisboa foi base, extremo, abono de família, capitão incontestável. Ganhou 10 campeonatos, 5 taças, 5 supertaças e 5 taças da Liga, e fez mais pontos do que qualquer outro jogador do clube, 13.188, mais de 1.000 por ano. A camisola 7 será sempre dele, por isso, desde que Lisboa se retirou, mais nenhum atleta encarnado a vestiu. O Carlos Lisboa era o 7. Olha, tenho uma fotografia tirada com ele e com o meu filho, os 3 setes. Numa paródia que fizemos na Luz, e o Carlos Lisboa foi o atleta que foi. Não me lembro de outro igual. Eu oxalá apareça, mas duvido. É o Carlos Lisboa para o basquete e o Eusébio para o futebol. E então alguém decidiu que, a partir da festa de despedida, ou do Carlos Lisboa ter deixado de jogar, que o 7 nunca mais seria entregue a qualquer pessoa, ou qualquer atleta. A razão da existência do basquetebol na minha vida tem a ver com, e logicamente enquanto miúdo tinha botas de futebol, jogava futebol com os meus amigos, gosto de futebol, mas vivendo na terra do Eusébio, e isto pode ser um paradoxo que eu vou dizer, o Eusébio, o maior desportista português de sempre, na minha opinião, nasceu em Moçambique, por obra do entusiasmo em Moçambique, em Lourenço Marques, havia muito mais entusiasmo pelo basquete do que pelo futebol. Logicamente que enquanto miúdo eu continuo a gostar muito de futebol, gosto de ver, gosto de jogar, agora já não tenho muita idade para jogar, mas na altura também, enquanto miúdo, joguei muito futebol e jogava basquete, até certa altura tive que fazer opção daquilo que queria fazer.
Eu sou de 57, eu acho que o Carlos, se não me engano, é de 58, portanto a diferença não é muito grande. E nós, não pode ser grande, porque nós jogamos e começamos juntos no mesmo clube como iniciados. Embora eu fosse um ano mais velho, nós jogamos na mesma equipa, no Sporting Clube Lourenço Marques, e portanto desde aí começou a nossa carreira quase que em conjunto até hoje, onde eu sou treinador e ele diretor-geral das modalidades do Benfica. O que aconteceu foi precisamente aquilo que me aconteceu em relação ao Carlos. O Carlos, embora tivesse vindo para Portugal um ano ou dois mais cedo que eu, chegou cá e trazia aquela bagagem técnica, aquela vantagem toda que tínhamos quando cá chegávamos em relação aos que cá estavam. Eram muito mais horas com a bola na mão do que os miúdos da nossa idade. E rapidamente veio-se a destacar até ao ponto mais alto onde ele chegou. O Carlos, eu joguei contra ele, eu treinei equipas contra ele. O Carlos era impossível defender, porque o Carlos aliava um instinto de velocidade e execução de lançamento com capacidade de atleta. O Carlos era muito bom atleta e penso que isso, e hoje em dia é bem marcante no basquetebol, quem não é bom atleta não consegue jogar, porque o jogo é muito mais físico. O Carlos fazia desde logo a diferença, porque tendo uma progressão lenta, para ter uma ideia, o Carlos nunca foi internacional nem em juvenil nem em júnior. O Carlos só veio a ser internacional quando chegou aos séniores. Mas quando chegou aos séniores tinha o pacote todo. E portanto ele fazia coisas que quando estava motivado, e ele era fácil de motivar porque ele era um ganhador, quando estava motivado ele sozinho podia agarrar um jogo que estava perdido. Isso aconteceu várias vezes contra equipas minhas, em que ou porque defendíamos bem ou porque fazíamos bem as coisas conseguíamos criar muitas dificuldades, mas depois às tantas havia uma coisa que a gente não conseguia fazer, é que ele agarrava na bola e sem ter nada preparado ele não fazia jogadas nenhumas, ele lançava a bola ao cesto e punha a bola no cesto. E a essência do jogo, as primeiras regras é meter a bola no cesto do adversário e impedir o adversário de meter a bola no nosso cesto, e ele na arte de meter a bola no cesto do adversário era fabuloso. Eu preferia arriscar sempre e ter a responsabilidade, ter a bola nas mãos deles para tentar o último lançamento, aquele da vitória, seja o que for, do que se esconder ou não fazer. E fazia-o, independentemente de ter falhado, se calhar, os 10 lançamentos anteriores, como se tivesse marcado os 10 lançamentos anteriores. Era indiferente. E isso define também o que é um lançador. Porque quem consegue lançar sempre da mesma forma, com a mesma convicção, com os mesmos níveis de confiança, normalmente consegue ser um bom lançador. Aqueles que vão variando de acordo com como as coisas vão ocorrer desde o início do jogo, normalmente vão abanar e aquilo não é um atirador consistente. E isso é que define o Carlos, porque ele, como tu dizes, fosse no primeiro minuto, fosse no último minuto, a bola saía da mesma forma, com a mesma convicção, com a mesma certeza que aquilo ia entrar. O Carlos era um jogador de risco, era um jogador dos grandes momentos, era um jogador que não tinha medo de assumir o que era preciso assumir. Aquilo que eu lhe posso dizer é que ele fazia muito mais coisas no jogo do que as pessoas pensam. Portanto, e particularmente nos momentos em que era preciso. Eu lembro-me perfeitamente de haver N situações em que nós estávamos no banco e quando a outra equipa falhava um lançamento importante porque o jogo estava ali à pele, nós quase todos contávamos com o salto defensivo ia ser ganho pelo Carlos Lisboa, que não era um dos jogadores mais altos, mas quando os outros lá chegavam, ele já tinha chegado à bola, já tinha ganho a bola. O Carlos Lisboa é um caso muito especial, porque o Carlos Lisboa ganhou campeonatos em 3 clubes diferentes e ganhou 14 campeonatos nacionais. Portanto, eu não conheço nenhum jogador a nível mundial. O Bill Russell ganhou 11 campeonatos na NBA e 2 na NCAA, são 13. Claro, são níveis diferentes, mas mesmo assim, ganhar 14 campeonatos nacionais com 3 clubes diferentes define um jogador. E, na minha opinião, o Lisboa, juntamente com o Eusébio, são os 2 maiores atletas sempre dos esportes coletivos em Portugal, não é? É o nosso Michael Jordan, é um dos símbolos para mim do que é, lá está, do que é a mística do Benfica. É o Carlos Lisboa, que é alguém que eu admiro muitíssimo. Às vezes, é de tal maneira que eu às vezes passo por ele no estádio e eu tenho vergonha de ir lá cumprimentá-lo, porque ele é tão grande, é um mito ali à nossa frente. E portanto tenho vergonha de o cumprimentar. Eu joguei de 1984 até 1996, em 12 anos. A nossa equipa ganhou 10 campeonatos nacionais, 5 taças de Portugal, 7 taças da Liga, 5 supertaças. Pronto, tivemos N conquistas, tivemos participações europeias
na Euroliga com grande qualidade. E pronto, e foi o auge da minha carreira, na minha opinião, foram esses 12 anos que representei o Sport Lisboa Benfica, desde 84 até 1996. No tempo de Lisboa e companhia, todos os caminhos do basquete iam dar ao pavilhão número 1 do antigo Estádio da Luz. Situado por baixo do terceiro anel, o recinto pulsava o mesmo sangue do estádio. Nos grandes jogos, criava-se a ilusão de que também ali cabiam 120 mil pessoas. Era um inferno que puxava por Lisboa e por quem Lisboa puxava. Bom, o Carlos Lisboa punha o pavilhão a vibrar de uma maneira totalmente diferente dos outros jogos. O Carlos Lisboa puxava pela assistência, uma coisa louca. E então, quando aqueles lançamentos de 3 pontos, aqui, enfim, o pavilhão vinha abaixo. Era uma concha, era o que os espanhóis chamam uma bombonera. Portanto, estava tudo em cima do pavilhão, não havia uma distância mínima e, portanto, aquilo... Portanto, toda a arquitetura, aquilo era quase como uma cave, uma caverna, quer dizer, eu acho que era aterradora para os espectadores, porque nós vamos aos pavilhões e os espectadores estão distantes. Ali não, estava tudo em cima e, portanto, eu realmente tenho saudades do pavilhão. Eu acho que hoje os novos pavilhões do Benfica, e o meu filho tem jogado muito no Império da Bonança, são um luxo. Mas não sei se têm o mesmo ambiente do passado. Eu acho que são confortáveis demais. Aquilo não era confortável, mas aquilo, as equipas adversárias tinham ali um ambiente verdadeiramente difícil. Nós tínhamos muitos jogos a seguir ao futebol e, portanto, muito antes de começar o jogo o pavilhão já estava cheio, mas também porque conseguimos trazer grandes equipes àquele pavilhão e grandes finais e grandes vitórias naquele pavilhão. E havia uma combinação muito interessante, porque muitos jogos e jogos decisivos do basquetebol tinham a presença de muita gente acabadinha de sair do futebol. Era só descer a escada e aterrar no pavilhão. E isso era, do meu ponto de vista, uma muito boa medida, programar os jogos nesse enquadramento. Havia, na altura, esse cuidado, e muito bem, julgo eu, na marcação dos horários dos jogos do basquete. Havia sempre a tentativa de conciliar o jogo de basquete com o jogo de futebol. Ou era antes ou era depois. De forma que as pessoas, não é, que se deslocassem ao futebol fossem tentadas depois a seguir para o basquete. E isso funcionava muito bem, portanto, devia jogar à luz, não é? Com um pavilhão, não digo sempre cheio, mas sempre bem composto, com a proximidade que havia, porque havia ali das bancadas junto aos bancos. A rivalidade toda que existia, não é? Não era fácil, não é? Principalmente para um jovem como eu, na altura, com 16 ou 17 anos, não é? De repente ver-me envolvido naquelas lutas ali, não... Mas é algo que também te faz crescer como atleta, não é? Sabes conviver com esse tipo de pressão e principalmente com o ruído que existe à tua volta, não é? Para teres sucesso e para conseguires, enfim, estar bem e conseguires render dentro do campo, tens que ser capaz, e isso não há outra forma, de te abstrair daquilo que te rodeia. Eu julgo que desde muito cedo tive a felicidade de conviver com isso e de ter que aprender exatamente com esse tipo de coisas. Ok, isto está assim, mas quando eu for lá para dentro, como se não existisse, abstraste e tudo funciona normalmente. O público do Benfica entendia de basquete, até pela dimensão que a própria equipa já tinha. E acabava por ser um pavilhão intenso, mas não agressivo, porque eu acho que isto, para quem entende basquete ou desporto qualquer, sabe aquilo que eu estou a dizer. Era um pavilhão intenso, mas não agressivo, o que não acontecia noutros sítios, que era ao contrário, eram muito agressivos e pouco intensos. Foi um pavilhão que durante as décadas em que o Benfica lá jogou, nas diversas modalidades, inicialmente só tinha aquele pavilhão, depois passou a ter também um pavilhão número 2, é evidente que fica para a história, ali se viveram momentos de grande alegria e nas diferentes modalidades, jogos de basquete marcantes, lá está, as finais do play-off com o Avarense, com o Porto, os tais jogos europeus, sobretudo aquele jogo Panathinaikos que o Benfica acabou por perder, foi marcante. Dream Team. Equipa de sonho foi como os norte-americanos chamaram à sua seleção nacional de basquetebol. Entre nós, Dream Team foi o Benfica dos anos 80 e 90. Conquistado o tricampeonato, a supremacia é fugazmente interrompida pelo triunfo da Ovarense em 87-88. Depois, seguem-se 7 títulos consecutivos. O primeiro é ganho pelo treinador Tim Shea, os restantes por Mário Palma. A Lisboa, Guimarães, Vieira e José Luís juntam-se ao longo dos anos um rol mágico de jogadores: Mike Plowden, Jean-Jacques, Steve Rocha, Pedro Miguel,
Carlos Seixas.